Em primeiro lugar, bem-vindo a todos. Nós vamos fazer alguns estudos aqui sobre a maratona de programação. Então, o objetivo é treinar o pessoal para alguns algoritmos, algumas técnicas de programação assim, mais avançadas, para participar das maratonas de programação. Bom, então, essa é uma apresentação inicial, né? Bem-vindo à maratona de programação. Tem alguns tópicos que nós vamos apresentar, né? Vamos apresentar os professores, né? Sou eu, o professor Edson, que vai conduzindo esse estudo, esse grupo de estudos. Né? Falar um pouquinho sobre o ambiente computacional utilizado nas maratonas de computação, né? Que nós temos uma base também do que vai ter no dia lá para você poder desenvolver os seus programas. Também os temas abordados nessa nossa preparação, então nós dividimos alguns temas para serem abordados. Um pouquinho de estrutura de dados, algoritmos de programação, técnicas de programação e também algumas sugestões de sites com exercícios para esse treinamento. Né? Nós vamos ver a preparação para a maratona de programação exige treinamento. Né? Então, quanto mais exercícios você fizer, melhor você vai pegando aquele traquejo para você ter a prática de interpretar o enunciado e transformar isso num algoritmo em um programa. Né? Então, existem alguns sites com uma série de exercícios para treinamento que nós vamos estar utilizando durante esse grupo de estudos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar o professor Dr. Edson, tecnólogo em processamento de dados, licenciado em matemática, engenheiro civil, mestre em ciência da computação, doutor em engenharia elétrica. Então, ele vai estar nos auxiliando aí também, professor da Escola de Engenharia, né? Professor PPI da Escola de Engenharia, que vai estar nos ajudando aqui com essa preparação para a maratona. O professor Edson, depois ele vai trazer mais alguns detalhes, ele já participou como coach em algumas das maratonas de programação e tem uma experiência aí de maratonas. Né? Eu sou o Daniel, né? Sou formado em Ciência da Computação aqui pelo Mackenzie, mestre em Engenharia Elétrica também pelo Mackenzie. Atualmente sou professor na Faculdade de Computação e Informática, na FCI. Também sou administrador do ambiente Moodle, do ambiente Mackenzie Virtual, e também um cluster de pesquisa de computação evolutiva na DTI. Então, minha atuação hoje no Mackenzie nessas áreas. Em primeiro lugar, o que é a maratona de programação? Ela é um encontro da Sociedade Brasileira de Computação que existe desde 1996 no Brasil. Né? Ela faz parte de um conjunto maior de competições de programação a nível mundial que já existe há alguns anos a mais. O professor Edson vai trazer um detalhamento aí sobre o histórico das maratonas, né, como funcionam essas maratonas. Né? Ela dirige principalmente alunos de graduação e início de pós-graduação nas áreas de computação e afins. Então, computação, sistemas, engenharia de computação. Então, o pessoal que tem noções de programação, noções de desenvolvimento de software, é direcionado a essa competição. Os times eles são compostos por 3 alunos e mais um reserva. Eles tentaram resolver durante 5 horas o maior número possível, dos 8 ou mais problemas, dependendo da categoria da competição. Inicialmente, na primeira fase, são 8. Né? E pode ser que tenha mais problemas, mas ninguém consegue resolver os 8 problemas nas 5 horas. Tá? Nenhum time consegue resolver todos os problemas assim. Né? Então, vence quem consegue resolver o maior número de problemas no menor espaço de tempo. Né? Então, você tem o problema a ser resolvido, mas você tem a questão do tempo e o acertar ou não a solução. Né? Os alunos no dia lá ele tem à sua disposição apenas um computador e podem consultar material impresso, livros, apostilas, listagens, manuais. Tá? Não pode se usar pendrive, arquivos digitais você não pode utilizar, a internet, o acesso é cortado no dia. Tá? Então não tem aquele programador Google, né? O programador tem que falar no Google, acho que pode. Não tem. Então você pode levar um livro de algoritmos, um livro de linguagem de programação, material de referência, alguma apostila, alguma coisa assim, um resumo, né, de comandos. Nós vamos passar nos diversos itens aqui que vão ser estudados, nós vamos ter um resuminho aqui, comandos de entrada e saída, estrutura de dados, tal, que vocês podem imprimir e consultar no dia. Né? Então, é um material que vai estar disponível para vocês na hora.
O ambiente computacional da primeira fase da maratona é de responsabilidade do diretor da sede que o seu time for retirado. Então pode ser que tenha o Windows, pode ser que tenha Linux, pode ter interface gráfica, pode não ter, então vai depender de cada sede, faz o seu próprio ambiente. Né? Agora, já na final da maratona de programação a nível nacional, no Brasil, normalmente é utilizado a maratona Linux, né, e o sistema de submissão Boca. Depois eu vou colocar para vocês no Moodle o link do Maratona Linux. É uma imagem ISO que você roda direto do CD-ROM. Então você não precisa nem instalar na sua máquina para ver como é o ambiente e tal, de competição mesmo. Né? Então, nas nossas aulas aqui, nos nossos encontros presenciais, nós vamos focar um pouquinho em estar utilizando o ambiente Linux. Né? Mesmo na primeira fase desse ano foi utilizado o Linux também, como ambiente de maratona. Então nós vamos conhecer alguns comandos Linux e tal, alguns editores de texto Linux, para poder fazer o nosso código independente de sistema operacional e de ambiente computacional. Tá? Então não adianta ser aquele programador bom em C, mas só sabe fazer no Microsoft Visual Studio. Né? Chega na hora, tem dev C++, ele já não sabe mais nada. Né? Acaba perdendo aí um tempo para se acostumar com um ambiente diferente de programação, sendo que a sua dificuldade não é codificar, não é desenvolver código. E sim você está apenas acostumado com o ambiente de programação. Então a ideia aqui, inclusive, é trazer alguns materiais de apoio de outros ambientes de compilação, ambientes de programação, que vocês podem estar se utilizando se estiverem disponíveis no dia. Então a ideia é um pouco generalizar a estrutura de programação. Bom, então o que nós vamos estudar para essa preparação? Né? A preparação para a maratona é como um treino. Né? Então nós vamos dividimos alguns tópicos aqui que são bastante utilizados na maratona. Tem até um livro específico, Programming Challenge, que eu coloquei referência para vocês no Moodle, que vocês vão poder estar treinando a programação. Então, baseado nos capítulos desse programa, nós dividimos o conteúdo a ser estudado aí. Nós vamos ter alguns encontros presenciais e alguns materiais online. Né? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar essa semana, talvez na semana que vem, né? E aí depois, por conta das PAFs, no final do semestre, então nós vamos dar um tempinho, vamos fazer um encontro presencial. Durante o mês de janeiro, nós vamos trabalhar online, está todo mundo em férias, os laboratórios, inclusive, estão fechados. Tá? Nós vamos trabalhar um pouquinho online, fazer alguns exercícios, sessões de chat online. E aí depois, voltando às aulas em fevereiro, aí nós vamos ter mais encontros presenciais, tirar dúvidas e tal, inclusive fazer mini maratonas aqui, pegar 1, 2 exercícios, fazer uma competição aqui pequena, né, para vocês já se acostumarem com o sistema de submissão Boca, se acostumarem com o ambiente computacional, a pressão de tempo para resolver problemas. Né? Então é bem praticar mesmo. Né? Então nós vamos falar um pouquinho a estrutura dos problemas da maratona, falar sobre a estrutura de dados, né? Trabalhar com pilha, fila, lista, né? Que são bastante utilizados, dependendo do problema, você vai ter que, um dos primeiros passos é identificar qual a estrutura de dados que você vai precisar para armazenar, para trabalhar com aqueles dados. Né? Também manipulação de cadeias de caracteres, com strings, né? Como você formatar um número, por exemplo. Eu quero um número, mas eu quero com 2 casas decimais, um double e 2 casas decimais. Como fazer essa formatação, como trabalhar com as strings. Né? Trabalhar também com algoritmos de ordenação. Alguns problemas eles pedem que saia ordenado na crescente, decrescente e tal. Então, ver um pouquinho os algoritmos de ordenação. Aritmética e álgebra computacionais, né? Os problemas que exigem um pouquinho de matemática aí. Algoritmos combinatórios, né? Alguns problemas que vão exigir análise combinatória. Teoria dos números, backtracking. Trabalhar um pouquinho com percurso e algoritmos em gráficos, né? Tem alguns problemas baseados em gráficos, né? Então, a saída para o gráfico é muito mais simples do que uma saída exaustiva em matemática. Né? Então, algumas técnicas de algoritmos em gráficos. Falar um pouquinho também sobre a programação dinâmica, grids, né? Trabalhar com grids, geometria e geometria computacional. Né? Então, aqueles exercícios de cálculo de área, cálculo de volume, né? Então, já temos uma noção de como trabalharmos eles de forma eficiente no nosso ambiente computacional. Bom, alguns sites para treinamento. Né? Então, depois o professor Edson vai falar um pouquinho mais sobre treinamento, sites de desafios. Né? Tem, por exemplo, o Scourge Brasil,
que ele inclusive tem problemas em português, né? Na primeira fase, na competição nacional, normalmente os problemas são em português. Tá? Pode ocorrer, por exemplo, de ter algum problema em inglês. Né? Então, pelo menos a leitura básica do problema, entender o que você vai precisar fazer, você vai precisar ter alguém no grupo ali que conheça um pouquinho de inglês, possa ajudar nessa interpretação. Tá? Somente se vocês forem se o grupo for passar pela fase nacional, for para a competição a nível internacional, tudo em inglês, aí não tem como. Tá? Mas, mesmo assim, é interessante você começar a brincar com alguns problemas em inglês também, e interpretar. Então, o Spurgeon, ele tem problemas em português, inclusive, ele tem problemas em inglês também. O Zaco, ele tem problemas em inglês também. E o próprio site do livro, o Problem Challenge, traz desafios também em língua inglesa. Bom, algumas considerações finais aqui. Aqui algumas dicas que eu peguei no site de treinamento aí, né? O volume de treinamento é básico para todo maratonista, homens como mulheres, né? Um volume alto não significa tempos melhores. Né? Então, se você trabalha muito, com muitos exercícios, nem sempre é diretamente proporcional. Né? Tem-se um limite ótimo para cada pessoa. A redução do tempo é proporcional à qualidade e o potencial de cada repouso adequado. Então, você tem que ter um tempo de dedicação, descansar um pouco, tá? Variar com outras atividades, né? Essa preparação para a maratona. O mais importante para se baixar o tempo é a somatória de um bom método de vida, condições psicológicas, alimentação, perseverança e um técnico que não tenha receio de ser exigente. Então você tem o seu limite, né? Nós vamos explorar um pouquinho os limites aí de programação, de cada um e tal. Então a ideia é praticar para você conseguir ter um bom desempenho numa competição desse tipo. No caso, no dia ali, você, claro, vai comer aquela feijoada na hora do almoço e para 2 horas começar a competição, né? Isso acaba com qualquer um. O cara pode estar preparado, pode estar treinado, mas comer aquela feijoada assim, pesada e tal, um suco de maracujá, chega no dia e não sai nada, né? Então, isso também tem a ver, né? Você ir direto de uma balada lá para a competição, no dia da maratona, né, também, você não vai ter aquele mesmo rendimento, né? Uma dica interessante, muitas vezes você sabe 30% da matéria, mas você descansado, você calmo, você consegue um limite de 70%. Tá? Já se você sabe 70% da matéria, mas você chegou cansado, você está com problema, você não está bem aquele dia, não comeu muito bem, a refeição não fez muito bem, você tem um rendimento abaixo de 30%. Né? Então, é importante balancear também isso, pensar nisso principalmente nas vésperas da competição e tal, nesse treinamento final, nessa preparação final. Quando estiver mais próximo, aí, no ano que vem, mais próximo de inscrições, da maratona, nós vamos trazer as informações e tal, e retomar essas dicas. Né? Agora, existem também maratonistas que fazem menos volume do que outros e os seus tempos são melhores. Então, vai no ritmo de cada um. Né? Cada um tem o seu ritmo particular de estudo, os seus conhecimentos particulares. Então, você tem que sentir um pouco se você deve fazer mais exercícios, qual o conteúdo que você está tendo mais dificuldade, se é com estrutura de dados, se é com manipulação de caracteres. Né? Então, cada um individualmente, assim, nesse caso, vai conseguir sentir melhor o seu desempenho em cada opção. Né? O talento, a disciplina e a aptidão são fundamentais. Né? Então, você tem que ter disciplina, reservar um tempo para fazer algum exercício, treinar alguma coisa. Nós vamos ter mesmo quando tivermos com ensino à distância, né, não tivermos encontros presenciais, nós vamos ter fóruns, vamos ter chats abertos. Né? Então, tentou fazer um exercício, surgiu uma dúvida, lança a pergunta no fórum, mesmo que o professor não responda de imediato, às vezes um colega que fez aquele exercício tem uma dica legal ali, como que ele saiu, né? Postar alguns exemplos de código ali, como ele saiu daquele problema, ajuda a todo o grupo. Né? Um segredinho aqui dessas dicas, essas dicas eu peguei no Copacabana Runners, né? É um site de maratona mesmo, né? De corredores. Né? E são as dicas que se aplicam também à maratona de programação. Né? Então, são dicas genéricas aqui de treinamento para maratona, de grupos de treinamento para maratona, e que para a nossa maratona de programação também serão bastante úteis. Aí. Então, o professor Edson vai apresentar aqui um pouquinho o histórico da maratona, e mais sobre as maratonas de programação.